A Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil do Senado recebeu hoje o relatório preliminar que trata da regulação do assunto no país. O texto reúne pareceres sobre 10 projetos que tramitam sobre a inteligência artificial no Senado. Entre eles, o projeto de lei que cria o Marco Legal. A intenção, segundo o senador Eduardo Gomes, relator preliminar do Marco Legal, é que o texto final seja apresentado até a reunião da cúpula do G20, que está marcada para acontecer nos dias 18 e 19 de novembro. Ainda segundo Eduardo Gomes, a regulamentação da inteligência artificial deve ser uma política de Estado. Por isso, ele pretende dialogar sobre o texto antes de submeter ao colegiado. Para o governo, a elaboração de um marco regulatório é fundamental para atrair investimentos privados nacionais e internacionais. Para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, nós vamos entrevistar agora o especialista em inteligência artificial e cientista político, Gustavo Macedo. Gustavo, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Gustavo, quando a gente olha para um projeto que vai sendo criado e principalmente quais são os pontos que precisam ser abordados nesse momento, obviamente tudo vai sendo construído e algumas outras vertentes vão sendo colocadas em prática naquele momento. Mas diante das dificuldades brasileiras, já é possível traçar o que de fato precisa constar numa iniciativa como essa para que nós consigamos avançar, assim como já vimos no Reino Unido uma movimentação significativa e como outras partes do mundo também analisam essa questão? Com certeza, o Brasil está diante agora de uma discussão que o mundo inteiro está passando, que é como é que a gente faz para regular a inteligência artificial, garantir ao mesmo tempo proteção de direitos individuais, direitos humanos, dignidade, privacidade e ao mesmo tempo garantir liberdade econômica e inovação. É um pouco complicado da gente conseguir fazer essa junção desses dois temas, por quê? Porque a própria natureza inovativa da tecnologia de inteligência artificial, ela é muito dinâmica, ou seja, ela precisa ser rapidamente produzida, rapidamente testada, rapidamente implementada num mercado que ele é extremamente competitivo, está cada vez mais competitivo. Se o Brasil quer participar, ele quer entrar no mercado global da inteligência artificial, ele precisa permitir que as empresas nacionais e estrangeiras tenham alguma segurança para poder atuar, desenvolver e aplicar tecnologias de inteligência artificial em solo brasileiro. Porém, ele não pode permitir que isso ocorra sem algum tipo de garantia de proteção desses direitos individuais dos nossos cidadãos. Essa discussão sobre o marco legal da inteligência artificial é extremamente importante que ocorra o quanto antes, e para o Brasil tem ainda um outro fator importante, que é um fator político, que é a vontade de apresentar na reunião do G20, em novembro deste ano, no Rio de Janeiro, uma lei aprovada pelo nosso Congresso e sancionada pelo nosso presidente. Gustavo, uma pesquisa mostrou que mais de 40% das empresas aqui no Brasil já usam esses artifícios da inteligência artificial. Quando a gente fala dessa tecnologia, muito se fala em relação à responsabilidade, principalmente à ética, como que elas devem conduzir esses dispositivos. Como que fica a fiscalização? Porque alguém tem que olhar para tudo isso. Exatamente, essa é uma excelente pergunta, porque eu diria até mais, viu, Renata? Eu diria que dependendo da maneira como você classifica a inteligência artificial, a gente pode colocar que é um número ainda maior de empresas que utilizam inteligência artificial no seu dia a dia, ou como atividade fim, ou como atividade meio. O que a gente tem no Brasil, infelizmente, ainda é uma ausência de uma cultura digital. O que isso significa? A gente ainda tem uma dificuldade de entender algumas leis, como o Marco Civil da Internet, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que vieram para tentar ajudar justamente a garantir algumas proteções e algumas liberdades, tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica. A gente precisa ter agora, diante da inteligência artificial, uma nova estrutura que seja capaz de fazer o monitoramento e eventual fiscalização dos usos e abusos dessas tecnologias. Em primeiro lugar, para garantir a segurança jurídica, fundamental para que as empresas possam atuar com liberdade e previsibilidade econômica. Em outro lugar, é para garantir também que o direito do consumidor
e seja respeitado neste uso. Porque o que acontece muitas vezes? O uso indiscriminado de soluções de inteligência artificial pode acabar gerando outros problemas para além daquele que ele estava tentando resolver. Por exemplo, questão de privacidade, questão de viés algorítmico, questão de racismo algorítmico, questão de quebra de sigilo, questão de invasão. Isso pode gerar, se a gente não tiver uma cultura bem estabelecida do que pode e do que não pode. É muito difícil, nenhum país ao redor do mundo conseguiu até agora encontrar a solução ideal para fazer essa fiscalização e esse monitoramento. Mas ainda assim é extremamente importante o Brasil criar uma solução própria, uma solução brasileira, e a gente conseguir aplicar isso junto com o diálogo com esses diversos setores. Gustavo, tem uma questão que é muito delicada quando a gente fala para direitos autorais usando a inteligência artificial, principalmente com ferramenta de pesquisa, usando como exemplo aqui o ChatGPT. Quando nós olhamos para uma legislação que tem essa magnitude, qual a importância para que esse ponto seja levado em conta? Nós vimos uma discussão recente envolvendo o Google na utilização de artigos e de material de outros autores para abastecer a própria plataforma e sem fazer qualquer tipo de repasse. E essa discussão se junta automaticamente com uma possível troca da força de trabalho humana. As funções sendo substituídas por uma plataforma que ela tem uma essência que é muito interessante, mas que é exatamente isso, precisa ter esse ponto extremamente regulado. Esse debate, imagina o tamanho da magnitude que isso tenha, até para dar uma garantia maior. Com certeza, Rafael. Tem uma questão muito importante dessa tecnologia e de outras tecnologias de inteligência artificial, que é justamente a questão autoral, que é basicamente a base de dados onde ela vai aprender, ela vai utilizar aquilo como exemplos para ela poder oferecer resultados. Qual que é o problema disso? É que muitas vezes a gente não tem o controle entre aquilo que a inteligência artificial usou como uma base de referência e o resultado. Sendo que muitas vezes o próprio resultado ele se assemelha muito ao trabalho produzido por outra pessoa. Mas não apenas isso. Se nós fôssemos produzir hoje, enquanto pessoas, indivíduos, qualquer tipo de trabalho, a partir do trabalho de outra pessoa, a gente necessariamente precisa fazer a referência, a gente precisa dizer qual foi a nossa fonte de inspiração e acreditar justamente a autoria e, eventualmente, inclusive, pagar pelos direitos autorais dessa pessoa. O que acontece, infelizmente? Que muitas dessas empresas, elas se valem do fato de que não existe legislação adequada para a proteção de direitos autorais ao redor do mundo inteiro. Então, o que eles fazem? Para muitas dessas empresas, elas veem a internet como um lugar, uma terra sem lei, em que elas podem fazer a apropriação de muitos dos dados que estão disponíveis, treinar os seus algoritmos, devolver isso numa forma de serviço e muitas vezes um serviço pago. Isso é uma dificuldade que a gente tem enquanto pesquisadores de inteligência artificial, porque a gente já denuncia isso há muitos anos. Eu fico muito feliz de estar acompanhando o debate atual no Brasil, porque a gente vê que o Brasil está bastante maduro neste momento para avançar com essa discussão. E entender que aprovar uma lei de inteligência artificial no Brasil é também um dos passos importantes para aprovar os direitos autorais dos cidadãos brasileiros. Só para acrescentar mais uma informação, o Brasil ele é, neste momento, um dos países mais utilizados no mundo para a mineração de dados. O que isso significa? Nós, brasileiros, estamos fornecendo muita quantidade de dados para diversas empresas ao redor do mundo inteiro e nós não estamos recebendo tantos serviços assim em troca. Então a gente precisa mostrar para o restante do mundo de que a gente leva a sério o direito do consumidor brasileiro, direitos autorais de todos os brasileiros, de empresas brasileiras, para que empresas dentro e fora do Brasil passem a respeitar aquilo que é nosso. Nós conversamos com o especialista em inteligência artificial e cientista político Gustavo Macedo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite.